Em 2021, o perfeito será visto em você. Oh, Senhor, te adoramos, Pai. Pode se assentar, irmãos. Aleluia. Já iniciando, já declarando que nós não somos escravos do medo, amém? Isso precisa ser uma verdade todos os dias das nossas vidas, em nome de Jesus. Declararmos isso todos os dias. Costumo dizer que nós, antes da gente querer ser profeta para os outros, a gente tem que aprender a ser profeta para nós mesmos. E declarar todos os dias as verdades do Senhor, né? Porque são muitas informações, são muitas coisas que chegam até nós. Muitas são as ameaças, muitas são as má notícias. Nós estávamos agora numa reunião com o departamento dos teens, né, dos jovens e adolescentes da casa. Eu também quero expressar minha gratidão a todos, pastora Zelinda e todo mundo que faz parte. Eu falo a mesma coisa que a pastora Eliana, que a pastora Zelinda também disse ali, que a gente tem o privilégio, né, de ter os nossos filhos cuidados, guardados. Isso é tão tremendo, tão poderoso. E ali a gente ouviu tanta coisa, tantos vídeos, né? Tantas ameaças, né? Porque os vídeos que ali nós vimos juntos ali são ameaças, né? São ameaças, são mensagens, são más notícias. Parecida como quando Elias recebeu o mensageiro de Jezabel dizendo que ela ia matar, né? É a mesma coisa. São mensagens e ameaças. Mas eu posso dizer uma coisa para vocês, irmãos. Eu tenho uma convicção tão grande no meu coração sobre isso. O inimigo ele foca as famílias, ele foca a base, porque nós sabemos que a família é a base de tudo. E ele foca as famílias como base, como um ponto fraco para poder destruir, para poder implantar uma cultura. E sabe o que é mais poderoso? O mais poderoso, que o lugar onde se julga ser o ponto estratégico do inimigo, que são as famílias. É exatamente das famílias que surge a arma secreta de Deus. É exatamente do meio da família que se levanta gerações, que se levanta filhos que são ali levados à maturidade para se tornarem pais, para produzir uma geração que transforma. Amém? Quando eu ouço essas notícias, quando eu ouço essas má notícias, quando eu vejo esses vídeos, e é claro, tudo para que nós possamos saber nos movimentar a cada ciclo. A gente não pode ficar atrasado, né? A gente tem que saber se movimentar. Estava falando com a minha esposa sobre a questão de redes sociais. A gente precisa saber se movimentar. Mas eu sei também que essas má notícias são somente má notícias, porque o Senhor, a igreja do Senhor vai prevalecer, amém? Eu não tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvida de que os nossos filhos são a resposta para uma geração doente. Que os nossos filhos curados, sarados, libertos e expressando a Cristo é a resposta para uma geração doente, uma geração que vai ser restaurada, transformada pelo Senhor. Amém? Amém? Eu falo isso, irmão, sabe por quê? Porque uma das coisas que mais destruiu a minha vida, eu poderia falar aqui que foi as drogas, né? Porque tive uma passagem pelas drogas, mas não foi. Uma das coisas na realidade, o que mais destruiu minha vida não foi as drogas. O que mais destruiu a minha vida foi a orfandade. Sabe, foi ser a expressão de um lar, de repente, que não estava da maneira correta. O que mais destruiu a minha vida foi a orfandade, foi não saber me movimentar. E o mais tremendo nisso é que era o que destruía a minha vida, o que me matava, o que me machucava, o que me feria. E aí depois do Senhor, o Senhor transformou o lugar da minha dor como um lugar da minha maior autoridade. E eu quero dizer isso para você: o lugar da sua dor, o lugar da dor se transformará no lugar de maior autoridade. Nós teremos autoridade para falar para uma geração. Nós teremos autoridade para falar que a orfandade, ela é quebrada através de Cristo. Nós teremos autoridade para falar sobre filhos, porque os nossos filhos vão ser a resposta. É isso que eu creio. É isso que eu creio. No lugar da dor, Deus levantará a autoridade. O inimigo fala: não, eu vou pegar vocês pela família. Deus fala assim: eu vou destruir e colocar debaixo dos seus pés através da família.
Amém? Amém. Abra sua Bíblia comigo em Marcos capítulo 4, versículo 26. Enquanto isso eu me apresento, dou boas-vindas, né? Para não esquecer. Deus abençoe a todos. Acho que não tem visitante, né? Eu ouvi a pastora Eliana falando. Sejam todos bem-vindos do mesmo jeito, não tem problema. Quem nos acompanha pela TV Rica, né? Deve ter gente diferente lá. E Deus abençoe. Estamos hoje num culto tão gostoso, tão tremendo, culto de comunhão. O culto onde a gente lembra, né, da aliança eterna que foi feita, né? A gente lembra do sangue precioso de Cristo. Que culto maravilhoso poder estar aqui. Marcos 4, 26, diz assim, ó. O rei... Caramba, estou lendo tudo errado. Espera aí, irmãos. Marcos 4, 26, é o nervosismo. Marcos 4, 26, disse ainda: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente na terra. Depois, dormisse e se levantasse, de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. Amém? Eu vou ler mais uma vez. Marcos 4, 26. Disse ainda: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra. Depois, dormisse e se levantasse, de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. Amém? Glória a Deus. Já foi falado com certeza, e nós vamos falar isso muito esse mês, porque o mês de setembro é um mês de mudança, de troca de estação, né? E a gente que entende que a nossa vida não é somente movimentada por aquilo que a gente vê, mas a nossa vida é movimentada também por um reino que é mais real do que aquilo que a gente pode tocar, que é o reino de Deus. E sabendo disso, a gente sabe que no mês onde há uma troca de estação, nós como uma igreja profética entendemos que é um mês especial, que é um mês onde nós teremos direcionamentos específicos, teremos oportunidades específicas, porque nesse mês é um mês onde nós somos marcados pela mudança de uma estação. Amém? E você precisa crer nisso, você precisa acreditar nisso. Você precisa saber que o reino de Deus ele é mais palpável do que aquilo que você pode tocar. Que o reino de Deus é algo tão real, que nós que somos filhos, nos movemos não pela condição do natural, mas nos movemos pela posição em que estamos no reino espiritual. E no reino espiritual, qual é a posição que nós estamos? Em Cristo, nos lugares celestiais com Ele. Fomos levados por Ele para os lugares celestiais. No reino nós estamos num patamar muito mais alto do que aquilo que muitos de nós acham estar, por conta das circunstâncias e das condições. Um mês especial onde nós podemos entender que esse mês é um mês onde as cores, a beleza, ela começa a voltar. Depois de um tempo de inverno, né? As flores vão começar a mostrar a sua beleza, vão começar a se abrir, a desabrochar, e quanta coisa bonita é nessa estação da primavera que nós teremos como entrada nesse mês. Irmãos, o texto que eu aqui li fala sobre o reino de Deus, e fala que ele é como um homem que lançou uma semente na terra, foi dormir e aí se levantou de dia e de noite, acredito eu que preocupado com a sua semente, porque ele lançou, então ele quer lá ver se está tudo ok, mesmo não podendo vê-la, porque o detalhe da semente é que a semente, depois que você lança a mão dela, ela fica invisível aos seus olhos. E aí esse homem então se levanta de dia e de noite. Mas aí o mais interessante, mesmo com toda a sua preocupação ou a sua ocupação em ver a semente crescer, a Bíblia diz que a semente germina, cresce e ele não sabe como. Isso fala sobre o reino de Deus, cuja a sua fonte inesgotável é Cristo, cuja sua fonte, a sua base, o reino de Deus é Cristo. Isso significa que não vem nada da nossa humanidade. O reino de Deus está baseado, está fundamentado em Cristo, cuja sua fonte inesgotável de vida
isso não cabe a homem, isso não provém de homem. A vida desse reino que é Cristo, Ele traz sobre as nossas vidas o entendimento de que nesses ciclos da nossa vida a gente precisa aprender a nos movimentar neles. Eu estava essa semana passada conversando com um amigo falando sobre isso. Eu estava falando para ele de uma nova movimentação lá no meu trabalho, algumas coisas que aconteceram lá, e trouxe um pouco de aperto financeiro por conta da movimentação lá da empresa. E eu estava conversando com ele e me fez a pergunta assim: cara, mas por que será, né, que a nossa vida é assim? Por que será que às vezes parece que tá tudo certo, daqui a pouco parece que alguma coisa acontece? Eu falei, não é que a nossa vida é assim, é que na realidade a nossa vida, ela é como as estações, são ciclos que vêm, ciclos que vão. E a gente precisa aprender a lidar com eles. Amém? Dentro desse assunto, dentro disso que a gente já tem falado, eu estava pesquisando algumas coisas sobre semente, eu achei umas coisas interessantes aqui, uma coisa muito legal que eu achei, sobre um artigo científico, não tão atual, acho que 2018, se eu não me engano. Eu vou ler aqui para me poder não errar, tá? Eu coloquei aqui como um ponto para a gente poder também trazer para a mensagem. E diz assim, uma semente com cerca de 2.000 anos encontrada no deserto da Judéia foi plantada por cientistas israelenses e germinou. Eu vou repetir, uma semente encontrada, cujos cientistas ali acreditam que tenha uns 2.000 anos aquela semente. E essa semente ela foi plantada por cientistas israelenses e ela germinou. Segundo o artigo, publicado nessa revista, uma revista especializada, Ciência, uma coisa assim, o nome da revista, isso tornaria essa semente a semente mais antiga do mundo. 2.000 anos. Vai vendo. E essa semente é uma semente de tâmara. E ela foi encontrada em escavações em 1963, na antiga fortaleza do rei Herodes. Olha que legal. Perto do Mar Morto. Na ocasião, cientistas encontraram um grupo de sementes que mantiveram em uma sala em temperatura ambiente com a intenção de estudá-las mais a fundo. É interessante que essa região onde eles encontraram, a região, ela era muito bonita pelas árvores, pelas suas tamareiras. E essas tamareiras, essas tâmaras tinham propriedades medicinais. E há 2.000 anos, as frutas eram o principal produto de exportação na região, hoje ocupada por Israel. Mais um pedacinho. Mas no século das guerras, invasões e secas prejudicaram o cultivo das tâmaras. E já na época das cruzadas, em mais ou menos 800 anos atrás, as vastas florestas de tamareiras da região haviam desaparecido. E aí eles encontraram essa semente aí. Estudando, caramba, essa semente deve ter uns 2.000 anos. E cientista, não sei nem como é que descobre isso, mas estudar uma semente e descobrir que ela tem mais de 2.000 anos. Mas o mais louco, é que eles plantaram a semente depois de muito estudo. E essa semente germinou depois de 2.000 anos. E eu fiquei impressionado com essa matéria, achei muito legal, falei, eu vou compartilhar. E irmãos, não tem como eu não parafrasear esse estudo e não comparar essa semente que foi encontrada com uma semente do Evangelho. É até 2.000 anos. Uma semente guardada, uma semente 2.000 anos depois de germinar. E é isso que é o poderoso do Evangelho de Cristo, da vida de Cristo, que é algo mais real do que a nossa própria vida. Porque a semente do Evangelho, as boas novas de Cristo, a semente do Evangelho, há 2.000 anos atrás pregado, hoje ela continua sendo semeada na vida das pessoas e germinando. O Evangelho de Cristo continua de geração em geração, ano após ano, transformando a vida das pessoas, mudando a história das pessoas, fazendo como eu, um órfão que era, falar de paternidade e ter uma família abençoada, mesmo depois da orfandade.
Falar o quanto a vida de Cristo contida na semente do Evangelho é tão viva, é tão presente, é tão real, como essa semente natural de uma tamareira que encontraram de 2000 anos e plantou e nasceu. Tinha vida ali dentro, ainda tinha vida dentro daquela semente. Sabe, irmãos, por isso que eu acredito de forma violenta naquilo que eu tenho falado, naquilo que nós temos falado como igreja nessa casa. A semente, a vida do Evangelho, a vida do Cristo vivo, revelado, ela não pode ser contida pelo tempo. Ela não pode ser contida pelas intempéries da vida. Ela não pode ser contida pelas mudanças de clima e das estações. A vida de Cristo, a vida do Evangelho, ela continua intacta dentro de cada um de nós. Ela continua intacta, sendo semeada na vida de outros, sendo semeada na vida das pessoas e produzindo vida, produzindo como a tamareira elementos medicinais de cura, de transformação, de restauração. Eu achei muito poderoso isso, e eu quero falar um pouco sobre isso, sobre semente, porque nós estamos num mês marcado pela primavera, como já foi dito, um mês de mudança de estação, um mês marcado pelo invisível se tornando visível. Um mês marcado por aquela árvore que você passa todos os dias para ir trabalhar, e durante muito tempo ela nunca te chamou atenção, mas aí um dia desse você passa e ela está amarela, ela está rosa, ela está roxa, ela floresceu, e os seus olhos olharam para ela. Nós estamos no mês onde o invisível vai se tornar visível, para que os olhos das pessoas olhem. Não tem como a gente não declarar isso, porque esse é o mês de setembro, e todos os anos nós declaramos, e todos os anos nós fazemos menção, e todos os anos nós faremos menção de um mês profético, de um mês onde o invisível se torna visível. Eu estava dando uma olhada e para a semente, para ela germinar, ela tem um tempo. Isso, é claro, interfere um pouco de acordo com cada semente, de acordo com cada tipo de semente. E o tempo de germinação depende muito, de cada semente, da espécie de uma hortaliça. De maneira assim, meio que geral, a maior parte das sementes das hortaliças germina entre 3 a 15 dias. De 3 a 15 dias uma semente germina. Mas isso também depende de vários outros fatores. Preste atenção nos fatores. Então a semente que está lá debaixo da terra, ela tem um período para germinar. E isso é interferido por alguns fatores. E quais são esses fatores? Eu vou destacar aqui os que foram destacados. Repita comigo: tipo de solo, profundidade da semeadura, temperatura, umidade do solo, entre outros. Aqui o estudo vai além, mas eu queria ficar nesses fatores hoje, para falar e para a gente entender como a gente se movimenta, como nós encaramos essas marcações de tempo de Deus nas nossas vidas. Quando eu falo de marcação de Deus, não tem como eu não me lembrar. A minha esposa, a Cíntia, que está lá, já fala, ela já olha aqui, já assustada, vê o que eu vou falar. Ela desistiu de me dar um determinado presente. Olha a minha carinha de triste, né? Ela desistiu de me dar um determinado presente. Vou dizer qual presente que ela desistiu de me dar. Vocês devem estar imaginando qual. Ela desistiu de me dar relógio. Eu gosto de relógio. Ela sabe que eu gosto de relógio. Mas ela falou assim: eu não vou mais te dar relógio.
Eu falei, por quê? Foi porque todo relógio que eu vou lá e compro, escolho e tudo, aí se ele vai gostar e tal, eu oferto. Exato. Porque não é só uma oferta, toda vez que eu dou o relógio para alguém, o Espírito Santo fala de tempo. Liberando um novo tempo, um novo ciclo, abrindo uma estação e tal, eu já cansei de ofertar relógio. Eu lembro a primeira vez que eu ofertei um relógio, só que esse não foi ela que comprou. A primeira vez que eu ofertei um relógio, eu estava ali no começo da minha caminhada com Cristo, de retorno, né, de reconciliação. E eu lembro que tinha um pastor muito amado, já está com o Senhor hoje, mas um pastor muito amado, o nome dele era Roger. E eu me lembro que ele trabalhava numa empresa muito assim grande, né? E ele era magrinho. E ele tinha um relógio, que o relógio era maior que o braço dele, o relógio era desse tamanho assim, ó. Um relógio assim, parecia que ele andava assim até a época do relógio, tão pesado. E num culto assim, eu estava orando e tal, e pensa num tempo difícil que eu estava vivendo. Pensa num tempo de prova. Num tempo de inverno. E aí eu estava num culto assim, daqui a pouco ele veio do meu lado e falou comigo assim, Paulo, eu queria semear algo na sua vida, porque Deus está marcando um novo tempo e tal. E ele pegou o relógio dele e me deu o relógio. Eu nem tive coragem de tentar colocar no braço, né? Porque com certeza não ia caber. Daí ele falou assim, o Senhor está falando um novo tempo na sua vida. Aí ele me deu o relógio. E eu me lembro que não coube mesmo. E aí no outro dia, na outra semana, eu acho que eu fui lá no relojoeiro para tentar adaptar a pulseira, fazer alguma coisa, ver se tinha uma peça para aumentar, para me usar, porque o relógio era bonito. Quando eu levei no relojoeiro, o relojoeiro queria comprar o relógio, falou, você não vende? Eu falei, não, eu ganhei presente. Ele falou, não, esse relógio aqui, tal, falou o preço do relógio. A hora que ele falou o preço do relógio, eu falei, nossa, dá para comprar um Corsa. Vou comprar um Corsinha, vou comprar um Corsinha. E eu fiquei com aquele relógio, irmão. Nossa, eu fiquei tão impressionado. Eu acho que o Roger Estevam está aí. Cadê o Roger? Está aí, Roger? Você lembra desse testemunho? Eu com o Roger, a gente estudou numa escola técnica e eu contei para ele assim, do relógio assim, nitidamente, foi na época que eu estava vivendo isso também. E esse relógio foi o primeiro que eu ofertei na vida de um missionário. Depois disso, eu ganhei outros vários relógios da minha esposa e todos eles foram embora. Mas a gente precisa entender, irmãos, que a nossa vida sempre vai ser marcada por Deus. Ele sempre vai marcar passagens, estações que se encerram, ciclos que acabam e novos ciclos que se iniciam. O Senhor sempre vai dar sinais disso. E a gente precisa estar sensível ao Senhor, porque senão a gente fica perdido no tempo. O Senhor está nos levando para uma outra estação e a gente está na de trás ainda. É tipo você está lá no inverno morrendo de frio, de camiseta regata. Ou vice-versa, você está lá no verão de blusa. Tem gente que está assim espiritualmente. Tem gente que está assim, tem gente que o sol da justiça está brilhando. E ele está lá encorujado no canto, achando que o inverno ainda continua. Não, o inverno passa. E o verão chega. Porque são estações, são ciclos, amém? Aqui diz então que a semente ela vai germinar de acordo com alguns fatores, eu quero falar deles. E o Senhor começou a falar comigo sobre esses fatores aqui que eu aqui li. Sobre cada um deles. E o primeiro fator é o tipo de solo. E o Senhor, quando eu li o tipo de solo, o Senhor já falou comigo o que é o tipo de solo. O que representa o tipo de solo na nossa vida. Porque isso interfere na semente. O tipo de solo, ele fala do preparo adequado para a semente. O preparo adequado para que essa semente possa cumprir o teu ciclo.
E dentro disso, nessa preparação adequada para a semente, eu quero já ministrar o seu espírito e lhe fazer uma pergunta: o que você tem feito? O que você tem feito para que a semente possa encontrar um solo apropriado, preparado, para poder cumprir o seu ciclo? O que você tem feito? O que você tem feito hoje? O que você tem feito com a sua vida? O que você tem feito? Qual a nossa disponibilidade para que o solo esteja apto para receber a semente? Eu preguei esses dias atrás e eu falei que o Senhor, Ele quer nos participar na obra dEle, mesmo não precisando da gente, não é? Eu disse que Jesus, se Ele quisesse, Ele falava assim: pedra, sai daí, e depois mandava Lázaro vir para fora. Mas Ele não fez isso, por quê? Porque Ele queria que alguém tirasse. Ele queria que alguém fosse lá e com as suas próprias mãos empurrasse a pedra e tirasse do lugar, para que Ele pudesse chamar Lázaro. Da mesma forma eu falo sobre a preparação, o tipo do solo, a preparação do solo. Muita coisa depende daquilo que a gente entende que Deus quer fazer, mas Ele precisa que a gente faça algo. Mas Paulo, Deus precisa de mim para fazer algo? Não, mas Ele te participa no processo. O tipo de solo fala de como nós estamos vivendo hoje. Como você tem vivido hoje. Isso fala de deixar o passado. Isso fala de viver o novo de Deus. Eu ministrei domingo passado agora lá em Santa Branca, e eu estava falando isso, falei: o ser humano tem uma dificuldade, mas uma dificuldade de largar as coisas. A gente tem dificuldade, sabe por quê? Porque uma das coisas que a gente procura, todos que estão aqui muitas vezes procuram e se empenham, sabe o que é? É buscar lugares de segurança, é se sentir seguro. E aí sabe o que isso gera na nossa vida? Isso vai produzindo ambientes cômodos, ou seja, ambientes de comodismo. É como aqueles que, em vez de beber da fonte da água, como Deus falava lá no Velho Pacto, faziam cisternas. Por quê? Porque eles não queriam depender, eles queriam ali acumular, eles queriam ter uma água ali. Não, é a minha segurança. A cisterna é a minha segurança. A cisterna é o que eu consigo controlar. A cisterna é aquilo que eu consigo ver. A cisterna é aquilo que eu consigo ter domínio e buscar quando eu preciso. E quando falamos de preparar o solo para a semente, isso fala de como nós estamos vivendo hoje. De como nós estamos deixando muitas vezes ciclos irem embora. Deixa o ciclo embora, deixa isso passar, deixa isso se acabar. Como eu ministrei também, deixa o vinho velho acabou. O vinho novo, por que ele é melhor? Por que o vinho novo é superior? Porque o vinho novo fala do tempo novo que se inicia. Deixa acabar. Prepara o solo para a semente. Mas tem o segundo fator. Fala da profundidade da semeadura. Profundidade da semeadura. Qual é o nível do buraco que você faz para botar a sua semente? Qual é a profundidade da sua semeadura? Quando eu estava lendo isso aqui, o Espírito Santo ia falando para mim. Isso que é bom, né, o Espírito Santo, né? Para quem ainda um dia vai pregar, ainda não pregou, fica tranquilo. As mensagens estão tudo preparado nele. É só fazer download. É só fazer download. É assim. Hoje a minha esposa perguntou para mim, não sei se de manhã, na hora do almoço: e aí, você já sentou para escrever a palavra? Eu falei: ainda não. Daí a minha filha, onde a gente mora lá, estava tudo fechado, né? Negócio as áreas lá, de piscina, as coisas lá. Daí abriu. Aí a minha menorzinha: pai, vamos para a piscina. Aí fomos para a piscina. E aí levei minha toalha, passei para o teor, falei: vou, né, brincar um pouco com ela. E aí ela estava lá com a Letícia também, começaram a nadar.
E eu sentei na cadeirinha. E aí peguei e falei, eu vou abrir só a nota aqui do celular, só para mim já ir colocando o tema que o Senhor me deu. E aí não teve jeito, o download começou a vir. E o Senhor ia falando, e Ele ia falando a profundidade da semente. Sabe o que fala a profundidade da semente? Fala do nível de dependência que nós temos para lançar a semente. Porque se você se preocupar muito com a semente, você não vai semear muito fundo. Você vai falar assim, pô, se eu pôr ela muito fundo, vai que ela não consegue germinar. Vai que ela não tem força para vencer as camadas de terra que vão estar acima dela. Vai que eu faço um buraco muito fundo e ela não vence as camadas de terra. E aí você quer colocar sua semente muito rasa. Só que o Senhor não nos chamou para nada na nossa vida ser raso. Isso eu te dou uma notícia hoje, nessa noite. Nada com Deus é raso. Nem semente no solo, nem água nos tornozelos. Nada com Deus é raso. Tudo com Deus vai te levar para uma profundidade. Porque no raso, com a água no tornozelo, você está sob controle. Mas na profundidade, meu irmão, a semente ali bem beirando, bem ali na margem, se eu posso dizer assim, da terra. Mas não, ela na profundidade. É só mesmo o processo sobrenatural da vida que é gerada naquela semente que vai enfrentar as camadas de terra e vai sair do invisível para o visível nas nossas vidas. Qual é o nível de dependência que a sua vida tem sido? Qual é o nível de dependência que você tem ouvido a Deus e tem colocado a sua semente? Qual é a profundidade da sua semente? Será que você duvida que o poder da vida contida já dentro da semente? Porque é isso que é o poderoso. Quando o Senhor nos dá a semente, porque a Bíblia diz, Ele dá a semente a quem semeia, não é? E quando Ele nos dá a semente, Ele não nos dá somente a semente. Visivelmente na sua mão vai ter uma semente, mas para Deus ali tem uma árvore. Visivelmente você olha uma semente, mas para Deus Ele te entregou uma árvore frutífera. Para Deus Ele não te entregou uma semente, Ele te entregou algo que contém vida e que tem a capacidade de vencer as camadas da terra e se tornar algo grandioso, algo que vai produzir mais sementes. Qual é a profundidade da sua semeadura? Eu vou fazer uma pergunta melhor. Até que ponto você confia? Eu tenho uma historinha que eu acho que eu já deve ter contado aqui umas 3 vezes, mas vou contar a 4ª. 2 fazendeiros cristãos, preocupados ali com a chuva, com o clima, porque eles precisavam semear, e eles foram orar juntos. E aí orando, os 2 orando, pedindo a Deus, apresentando a colheita, apresentando as sementes, e orando, e os 2 se levantam e voltam para suas casas. O primeiro chega em casa, imagina aquela casa de fazenda bonita, né? Cheio de rede em volta, oh glória a Deus, aleluia, né? Ele deita na rede e fica olhando para o céu e fala, Senhor, eu creio. Daqui a pouco esse céu vai ficar escuro e a chuva vai vir. Porque ele orou, ele creu. O segundo volta para casa. Parecido, aquela casa bonita, cheio de rede em volta, linda. O segundo faz o quê? Deita na rede não. Ele vai lá no estoque das sementes, começa a pegar semente, correndo com uma pressa. E todo mundo pergunta, para onde você vai? O que você está fazendo? Eu falei, eu vou semear. Eu vou semear. Mas como assim eu vou semear? Mas por quê? Porque eu orei. E eu pedi a Deus a chuva. E se chove a minha semente não está na terra? E ele foi semear as sementes dele. Porque ele creu mais do que o primeiro. Qual é o nível da profundidade da sua semente?
Será que você ainda é aquele que gosta da rede e está lá olhando para o céu esperando a grande nuvem? Ou será que de repente no caminho de volta para casa você já viu uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem? E aí você disse assim: esse é o sinal. Esse é o sinal, porque para nós, irmãos, o sinal, ele não precisa ser grande. Para você, para a sua vida com Deus, você não precisa de um grande sinal para você crer que a chuva já está a caminho. Você não precisa olhar para o céu e ver o céu negro de nuvens, não. Você pode olhar para o céu e você pode ver, sabe o quê? Uma pequena nuvem como a mão de um homem, né? Como o profeta disse. Imagina a cena, o profeta orando e o servo vai lá. Caramba, não tem nuvem. Volta para o profeta, e aí, viu alguma coisa? Ó, profeta, não vi nada. Volta lá de novo. Aí volta, e o profeta orando. E volta de novo, e aí, viu alguma coisa? Nada. Volta lá então, cara. E volta lá de novo. Aí ele volta, eu não sei nem quantas vezes que eu não lembro. Mas aí chega uma hora que o profeta, e aí? Eu acho que o cara ficou já cansado. Falou, não vou mais subir aquele morro. Porque os caras estavam no monte, imagina eu. Falei, não vou olhar daqui mesmo. Só tem uma nuvem do tamanho da mão de um homem. O profeta falou, então levanta e corre avisar Acabe, porque a chuva está vindo. Sabe, na nossa vida, o Senhor, a maioria das vezes, se não todas, a gente vai aprendendo com Deus, né? Ele vai mandar sempre um pequeno sinal. Aprenda isso com Deus. Ele vai mandar um pequeno sinal, e esse pequeno sinal tem que ser suficiente para aqueles que creem. O pequeno sinal tem que ser aquilo que te levanta e te faz correr e anunciar que a grande chuva está vindo. Porque nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Qual é o nível da profundidade que você tem semeado a sua semente? Qual é a profundidade? Irmãos, de verdade, a semente ela vai vencer as camadas da terra e elas vão aparecer. Elas vão aparecer. Terceiro fator, temperatura. Temperatura. Eu ouvi o Senhor falando sobre cada um desses fatores, e quando eu cheguei na temperatura, Ele disse assim: a temperatura fala do ambiente. A temperatura fala do ambiente. E aí o Senhor falava no meu espírito qual é o ambiente que nós estamos, qual é a temperatura espiritual que nós estamos vivendo. Tem um texto bem forte em Apocalipse que fala do morno, né? Já leu? Tem um texto muito forte em Apocalipse que fala do morno. Fala do frio, fala do quente e fala do morno. Qual é a temperatura espiritual que tem estado a sua vida? Qual é a temperatura espiritual que você tem vivido? Porque de fato a temperatura espiritual das nossas vidas, elas definem os ambientes. E eu te digo como. Dependendo da temperatura que você está, você entra no ambiente. E se a temperatura daquele ambiente for maior do que a temperatura que você está vivendo aqui dentro, aquele ambiente, ele te governa. Agora, se a temperatura espiritual que você está vivendo estiver alta, você pode entrar num ambiente mais frio, mais tenebroso, um ambiente de morte, um ambiente onde de repente você olha e só vê ossos secos caídos pelo chão, mas não importa, porque uma voz vai dizer para você: profetiza, profetiza. Profetiza, porque o ambiente espiritual que você caminha é um ambiente que está acima da morte. Sabe, a temperatura espiritual da sua vida define os ambientes. Você pode entrar num ambiente de morte, de sequidão, de frieza. As pessoas vão ter que tomar cuidado para não botar a mão em você, porque senão queima. E quando eu falo isso, irmãos, não vamos deixar nos levar para aqueles pensamentos religiosos.
Porque tem muita gente que se acha que está quente espiritualmente, está mais frio do que uma geladeira. Quando eu falo de temperatura, eu estou falando de vida. Eu estou falando da nossa vida, que influencia e que quebra o ambiente de morte que está dentro das pessoas. Eu não sei se você ainda entende a guerra de ambientes. No Antigo Testamento, a guerra dos ambientes era assim, ó, um altar de pedra, a lenha, a água, os profetas de Baal se mutilando, pedindo para que o seu Deus respondesse com fogo, literalmente, num altar de pedra. E aí depois o profeta, com a sua oração, ele organiza o altar, manda pôr mais água, e a Bíblia diz que o fogo, literalmente, tá? O fogo desce do céu, consome o holocausto. A Bíblia usa até esse termo, lambe a água do altar. E todos reconhecem que o Deus de Israel é o único Deus. Isso no Velho Testamento. Hoje, deixa eu te dar uma notícia. Hoje o fogo não cai mais do céu. Hoje o altar não é mais de pedra. Hoje o altar está dentro de nós. Então quando a gente fala de guerra de ambiente, quando você entra num lugar e você tá ligado, você sente a morte. Só que a morte, ela tem que saltar da onde ela está, porque a morte não pode com a vida. A morte não pode com a vida que nós portamos. A frieza não pode com a nossa vida, com a vida de Cristo em nós. Você tem que mudar o ambiente. Uma das conversas que mais a gente tem com os nossos filhos é essa. A gente fala para eles, porque às vezes eles vão estar em ambientes de morte, ambientes de influência de morte. E a gente fala para eles, vocês têm que influenciar o ambiente. Vocês têm que mudar. Qual é a temperatura? Quarto e último fator que eu aqui li. Umidade do solo. Repita comigo, umidade do solo. Esse aí tá fácil, né? O que vai fazer o solo ficar úmido, gente? O que vai fazer o solo ficar úmido? O quê? A água. Isso fala de Cristo. A água da vida. A semente precisa de um solo umedecido. A semente precisa de água. Não importa qual a semente, não importa o tamanho da semente. O que importa é aquilo que ela carrega em si. E para que isso seja ativado, ela precisa de água. E a água fala de Cristo. Jesus é a água da vida. Uma das conversas mais legais que eu acho que Jesus teve foi com a samaritana. Ele teve várias conversas com muita gente, muitas conversas legais, né? Mas a conversa com a samaritana foi muito legal. Por causa do contexto, por causa da cultura, né? Primeiro que os discípulos até estranharam eles passarem por Samaria, porque não era comum. Eles poderiam pegar um outro caminho. Qualquer israelita normal passaria por outro caminho. Porque passar por Samaria, ou seja, ter a experiência de encontrar com um samaritano, era algo totalmente contra a cultura. Porque para eles, os samaritanos, eles eram mestiços. Eles eram a mistura das raças ali, de culturas. Enquanto o povo, os israelitas acreditavam que Israel era o lugar de adoração, os samaritanos acreditavam que era no monte. Mas Jesus não, nós vamos passar lá. É lá que nós vamos passar. E aí passaram e foram para um lugar específico. Jesus é demais, né? Se você prestar atenção nos detalhes, você vai vendo que cada movimentação que Jesus fazia tinha coisas marcantes, né? Ele vai lá na beira do quê? Do poço de Jacó. E o poço de Jacó, não sei se você sabe, mas culturalmente ali era um memorial.
E ele escolhe justamente o poço de Jacó, em Samaria, para poder passar, para poder parar. E os discípulos vão na cidade comprar comida, ele está ali. De repente chega a samaritana. E começa o diálogo tão legal. Ele começa a conversar com ela, já foi uma estranheza. E ele pede água. E ela acha estranho aquela conversa, porque não era normal. Ainda mais um homem falando com uma mulher samaritana. Só que o que eu acho mais tremendo é que isso às vezes expressa o que às vezes acontece na nossa vida. Sabe o quê? Às vezes a gente está conversando com Jesus e Jesus está falando de coisas tão, como é que eu vou dizer? Tão acima daquilo que nós estamos entendendo. Sabe, Jesus fala para ela assim, olha, ele pede água e tudo mais, e aí depois ele vira para ela e fala assim, deixa eu te dizer, se você beber da água que eu vou te dar, você nunca mais vai ter sede. Então ele estava falando de uma realidade espiritual, ele começa ali um diálogo de ativação no espírito daquela mulher. Ele não começa falando para a alma dela, porque ele também poderia começar falando, vem cá, vamos fazer um gabinete aqui. Eu já estou sabendo da sua vida. Eu já sei que você teve 5 maridos e o que você está hoje não é seu. Vamos começar, né, um gabinete aqui. Não, ele começa ativando o espírito. Deixa eu te dizer uma coisa. Se você beber da água que eu vou te dar, você nunca mais vai ter sede. E aí a resposta dela é como muitas vezes nós respondemos aos diálogos de Cristo na nossa vida. Ela vira e fala assim, mas você não tem nem como pegar água, você não tem balde. É assim às vezes. O Senhor está falando com você num nível de ativação no seu espírito, e você está respondendo para Ele igual a ela, mas o Senhor não tem nem balde. Tipo Deus no Éden com Adão. Cadê você, Adão? Ele é atrás da árvore escondido, não precisou falar nada. Só de esconder atrás da árvore de Deus, pelo amor de Deus, né? Eu sempre digo que eu não sei se é coisa de profeta ler a Bíblia diferente, mas quando eu leio essas coisas eu imagino. Consegue imaginar, Max? Deus, cadê você? Ele atrás da árvore. Como se ele pudesse esconder de Deus atrás da árvore. Como se fosse possível se esconder dos olhos do Senhor. Mas vamos lá. Você não tem nem balde, Jesus. Né? Nem sabia o nome dele. Né? Você não tem nem balde. E aí ele continua o diálogo. Ele continua e fala, se você beber dessa água, do seu interior vai jorrar. Vai jorrar rios de água viva. Sabe, irmãos, às vezes a gente pensa assim, né? Cara, como é que eu vou falar do Senhor? Como é que eu falo do amor do Senhor? Não tem como não falar dele, porque eu não sei você, mas depois que eu bebi da água chamada Cristo, nunca mais eu tive sede. E essa sede, sabe o que é? A sede de uma alma desesperada, de uma alma perdida, desamparada, de uma alma que chega a doer aqui na boca do estômago. Se é que você já sentiu essa dorzinha, acho que todo mundo, né? Aquela dor, daquele vazio aqui dentro, que parece que você levou um soco no estômago. Um vazio, um buraco, uma coisa que nada preenche, nada. E aí depois que você bebe da água, parece que aquilo ali é tirado e nunca mais volta, porque a água da vida, ela passa a fluir de dentro de nós. Jesus é o único que pode umedecer o solo. Ele é o único que pode fazer com que o solo esteja preparado. Aí a gente volta lá para o primeiro fator. Qual que é o primeiro fator? Tipo de solo. Quando a gente fala da nossa preparação, quando a gente fala do nossa disponibilidade, tudo isso é verdade, mas eu vou dizer uma coisa para você: não existe maior preparação na sua vida para as sementes que Ele vai mandar, se não depender do Senhor, se não ser cheio da água da vida, se render a essa água e beber dessa água todos os dias. Irmãos, os fatores são esses, porque existe um propósito para a semente. Repita comigo: propósito para a semente. Existe um propósito. Toda semente carrega dentro de si algo muito poderoso. Eu sim falei da vida, a semente carrega a vida, mas tem uma coisa muito, muito tremenda que a semente carrega. Sabe o que é?
a capacidade de multiplicar. Você já percebeu? Você coloca uma semente e ela gera algo que se multiplica, não sei nem quantas vezes mais, porque você já viu uma plantação de milho, como é lindo? Você vê aquela planta com um monte de milho pendurado, e cada espiga mais um monte de milho. E aí quando você vai plantar, você coloca ali um grão. Você coloca ali uma semente. Toda semente tem dentro de si a capacidade de multiplicar. E deixa eu te dar uma notícia muito boa. Nós somos uma semente que veio da parte de Deus. Porque quando Ele criou os céus e a terra e organizou o caos que havia se tornado, Ele então faz o homem, Ele cria o homem. Ele cria o homem dentro de si, do nada, dos seus pensamentos eternos. E depois Ele faz o homem com a própria mão, porque tem diferença de criar e fazer no original. No original, criar fala de criar de uma matéria-prima não existente. Porque antes de Deus formar o homem do barro e da terra, Ele criou o homem dentro de si. E Ele usou a matéria-prima que, naturalmente falando, não existe. Ele criou o homem a partir de si mesmo. Então Ele primeiro cria o homem. E aí depois Ele pega a terra e Ele forma o homem do pó da terra. Ele pega uma matéria-prima. E Ele deposita dentro dessa matéria-prima que Ele pegou. Ele imparte. Ele coloca a sua imagem. Ele coloca a sua semelhança. Ele sopra o seu espírito. E o espírito que Ele sopra torna o homem alma vivente. E tem algo dentro do homem que Ele impartiu, que também é uma característica dele: a capacidade de multiplicar. Tem uma história que Jesus conta para os seus discípulos, e Ele fala que o Senhor foi, saiu e deu uma acho que uma dracma, não me lembro, para um, 2 para outro e 5 para outro. Parece injusto, né? Caramba, parece que Deus é injusto. Parece que Deus é injusto. Eu vejo para esses irmãos na igreja, o cara prega, o cara toca, o cara canta, toca 20 instrumentos. E eu passo a vida inteira tentando aprender violão, não consigo. E aí você fica, parece injusto, parece que o cara tem 1000 talentos, eu tenho 2. Às vezes a gente se sente injustiçado, né? As pessoas que entram às vezes num espírito de complexidade, que também é fruto da orfandade, passam muito por isso, né? Olham para as pessoas como um parâmetro para a sua vida e falam: puxa vida, aquele cara é o cara, hein? Você viu? O cara sobe aqui, pega o microfone para cantar, o cara nem abre a boca, faz assim, ó. Falei, caramba, de onde saiu essa voz? Tipo o Thiago Mello, assim. Aí eu brinco com a minha esposa ao cutuco lá, tá vendo o solo que ele fez? Eu também consigo. A gente às vezes fica comparando, porque a gente fala, pô, uns ganhou 2, o outro ganhou 5 talentos, e o outro ganhou 1 e tal. E parece injusto, mas deixa eu dizer uma coisa para vocês que é tremenda. Quando ele volta, a única coisa que ele cobrou, a única coisa que ele foi averiguar, sabe o que é? É a capacidade da multiplicação. Porque tanto que recebeu 1, tanto que recebeu 2, tanto que recebeu 5, todos eles tinham a capacidade de multiplicar. E tem um negócio interessante, a Bíblia ela vai explicando a Bíblia, né? Se você olhar lá para o Velho Testamento e você ver a história dos hebreus quando ainda estavam no Egito, antes que eles fossem tirados do Egito, a Bíblia diz que eles começaram a passar uma perseguição muito grande. Por quê? Porque o novo faraó que se levantou não conhecia José, não conhecia a história de José, não conhecia nada. Eles só sabiam que os hebreus estavam lá e que chegaram um dia. E a Bíblia fala isso, e aí eles começaram a ser perseguidos. Foi aumentado sobre eles a carga de trabalho. É claro que sim, eles trabalhavam por comida, por moradia. Aí já entra um pouco, né, na zona de comodismo, mas tudo bem, eles iam trabalhando e recebendo, mas eles começaram a aumentar a carga.
E começaram a pressionar e começaram a oprimir o povo hebreu ali no Egito. E sabe o que é interessante? Interessante que é quanto mais eles oprimiam, quanto mais eles aumentavam as cargas de trabalho, quanto mais eles batiam no povo hebreu, quanto mais eles perseguiam o povo hebreu, a sua Bíblia diz, sabe o que acontecia com o povo hebreu? Eles se multiplicavam. Aí você fala assim, para multiplicar precisa estar tudo ok, um cenário perfeito. Deixa eu te falar, o povo hebreu estava sobrecarregado, afligido, ao ponto de Deus levantar Moisés para tirar eles de lá, mas não importa, isso não tem a ver com a multiplicação. Quanto mais eles eram oprimidos, mais eles multiplicavam, porque existe uma capacidade de multiplicação dentro de você. Você é uma semente que Deus plantou nessa geração para multiplicar. Os sofrimentos não podem parar a nossa semeadura, amém? Os sofrimentos, as perseguições, os ciclos que mudam e vão e vêm. E às vezes você senta e faz os planos, fala, poxa, agora, né amor? Senta e fala, não, agora o mês que vem nós vamos fazer assim, a partir do próximo mês a gente já consegue fazer isso e tal, e daqui a pouco os negócios já mudou. O ciclo já mudou, hein, Tiagão? Aí faz lá o exame, está grávido de novo. Ô glória, é um novo ciclo. Cadê o Arthur? O Arthur também. Eu dei a notícia antes? Não, né? Todo mundo sabia, né? Nossa, deu até uma pontada agora aqui no peito. Porque às vezes, né, a gente dá a notícia, não era para dar, pelo amor de Deus. Estamos em casa, né? Estamos em casa. Nossa, 9h19 é isso mesmo? Então tá bom, vou terminar. A minha Bíblia, a sua Bíblia diz assim, que nem a tristeza pode parar, nem as lágrimas, né? Salmo 126:5. Os que com lágrimas semeiam. Sabe o que significa isso? É que tem gente que semeia com lágrimas. Eu vou ler de novo. Os que com lágrimas semeiam. Tem muita gente que não para nem nas lágrimas. Será que tem gente assim aqui hoje? Será que você, mesmo com lágrimas, você continua semeando? Porque os que com lágrimas semeiam, com júbilo trarão seus feixes. Com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Quer ver outra coisa que não pode parar a nossa semeadura? As estações não podem parar. Até a troca, até a mudança das estações não param. Eclesiastes 1:4. Quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Nem as estações podem parar a nossa semeadura. É que nem o fazendeiro lá, orou, vamos semear. Independente de eu estar vendo a nuvem ou não, eu vou semear, eu não vou parar de semear, amém? O primeiro texto que a gente leu, mesmo com o homem levantando de dia e de noite, ele não pôde interferir no crescimento da semente. Deixa eu dizer uma coisa, se Deus não guardar, em vão vigia o sentinela. O que você acha que você pode acrescentar a mais naquilo que Deus vai fazer crescer? Quantos côvados você consegue aumentar? O que você consegue interferir nesse processo de vida? E eu encerro com isso, porque eu não sei se você sabe, antes da semente gerar a vida, ela morre. O que nós podemos interferir nesse processo? Aonde para que a nova vida germine, é necessário uma morte. Quem é que pode interferir nisso? Quem é que pode intervir nesse processo? Deixa eu te dizer uma coisa profeticamente. As sementes que você até esqueceu, que estão debaixo da terra, você não vai interferir, nem pode colocar, nem tocar e nem mudar nada no processo de crescimento. Bem
foi Paulo, né, quando ele disse: uns plantam, outros regam, mas quem dá o crescimento é Deus. Coloque-se de pé em nome de Jesus, nós vamos cear. Amém? Que esse mês de setembro seja um mês de ativação nas nossas vidas. Eu vim aqui compartilhar com mais um pedaço dessa construção para esse mês de setembro. Eu sei que ainda terão dias, palavras de ativação sobre as nossas vidas para esse mês de setembro, amém? Dias onde nós precisamos estar atentos com a mudança da estação, atentos com a pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, atentos com os sinais, ó. Pode trazer aqui a mesa. Eu quero orar por vocês, depois eu quero passar aqui a direção com o pessoal que vai continuar. Feche seus olhos, quero declarar que essa palavra ative algo nessa noite no seu espírito. Senhor, nós te louvamos e te bendizemos, Deus, mais uma vez, mais uma ativação, mais uma verdade sendo manifesta sobre as nossas vidas. A nossa vida, ela segue de medidas da verdade. E a cada medida da verdade que vai sendo revelado em nós, e a cada medida de verdade que vai nos levando a novos níveis, que vai nos transicionando as estações e os ciclos, que vai nos fazendo entender, Senhor, que é natural a gente estar em momentos de inverno, que vai ser natural a gente sentir a dificuldade do inverno, mas que o inverno, Senhor, ele vai passar. Porque depois do inverno a primavera vem, a primavera traz consigo a beleza das cores, a beleza das flores desabrochando, e aquilo que é invisível se tornando visível. E aí, Senhor, após a primavera vem o verão, vem aquela estação de alegria, de férias, de descanso, aquela estação que todo mundo não quer sair, só quer ficar no verão. Mas a nossa vida são ciclos, Senhor, e a gente precisa aprender a se movimentar dentro deles. Mas uma coisa é certa, Senhor, e isso eu declaro sobre a vida dos meus irmãos, é que independente de primavera, de inverno, de outono ou de verão, nós estamos guardados e protegidos no Senhor. Eu declaro, Senhor, que aquele que hoje de repente está passando por um inverno intenso na sua vida, o Senhor será o calor que vai aquecer no inverno. O Senhor vai ser aquela presença, aquela comunhão que quebra aquele sentimento de solidão. Porque solidão, Senhor, solidão é um demônio. Solidão é um demônio, solidão não existe. Senhor, eu declaro isso diante daqueles que sofrem por causa da solidão. A solidão é uma mentira, a solidão não existe, porque o próprio Cristo, Ele disse: eu vou para o Pai, mas eu vos enviarei outro Consolador, e Ele estará convosco todos os dias da sua vida. Nós nunca estamos sós, nós nunca estamos só. Eu declaro, Senhor, que o Senhor é aquela companhia que vem nos momentos de dor e de tristeza para trazer, Senhor, uma força que brota de dentro de nós como um vulcão. Eu declaro, Senhor, a quebra, Pai, de toda depressão. Eu declaro, Senhor, a quebra, Senhor, de toda ansiedade. Pessoas que não conseguem dormir à noite, Pai, em nome de Jesus, eu declaro noites de sono, de paz, de descanso, em nome de Jesus. Eu declaro, Senhor, que o Senhor nos ensinará a cada dia nos movimentar dentro dos ciclos e das estações, em nome de Jesus, amém. Aplauda o Senhor, Deus abençoe. Em 2021, o perfeito será visto em você.